Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o capítulo 11 de João, que relata a história de Jesus e Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro. Você já deve ter ouvido sobre essa história, mas hoje nós vamos apontar alguns pontos principais dessa história relatada em João 11. Jesus foi solicitado por Marta. Marta era irmã de Maria e de Lázaro, a fim de ir até a casa deles, pois Lázaro se encontrava enfermo. Porém, Jesus demorou 4 dias para ir até essa família. Chegando lá, Lázaro já havia falecido. E ao longo desse capítulo, nós percebemos que Jesus, ele poderia ter ido imediatamente ao encontro de Lázaro, Marta e Maria. Porém, Jesus continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo, mesmo sabendo que Lázaro poderia vir a falecer. Mas também percebemos nessa história que Jesus ele nunca chega atrasado e tampouco adiantado na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa história, ele simplesmente faz o milagre. E o tempo dele é o tempo ideal, é o tempo exato, o tempo necessário para a nossa vida. Porque o tempo de Deus é perfeito. E muitas vezes nós não entendemos e achamos que Jesus precisa se apressar ou então que ele pode demorar um pouquinho mais. Mas a realidade é que o tempo de Deus é perfeito. E quando Jesus entra na nossa história, ele faz milagres. Dessa forma, quando Jesus chegou até Marta e Maria, Lázaro já havia falecido, então Marta o levou até o sepulcro. E nesse momento, Jesus solicitou: removam a pedra, porque naquela época o sepulcro era numa rocha, então havia uma porta bem grande, fechada por uma pedra. Então Jesus fez um pedido: removam a pedra. E dessa forma ele chamou: Lázaro, venha para fora. Imediatamente Lázaro ressuscitou, pois ouviu a voz de Jesus. E a Bíblia relata que ele saiu do sepulcro todo envolto de faixas, que naquela época era colocado faixas em todo o corpo do defunto. Então Lázaro saiu de dentro do sepulcro envolto de faixas. E Jesus mais uma vez fez um pedido: tirem as faixas dele e deixem que ele vá. Dessa forma entendemos que quando Jesus entra na nossa vida, sim, ele faz milagres. Mas também precisamos nos libertar de algumas amarras na nossa vida, para que a gente consiga prosseguir a partir dali. Essa história de Lázaro, ela é muito pontual, pois ela nos relata que Jesus, ele é especialista em milagres e ele traz vida para tudo aquilo que está morto na nossa existência. Venhamos a refletir: Lázaro, morto, identifica algumas áreas da nossa vida que porventura estejam mortas. Que possamos estar refletindo hoje quais são as áreas da nossa vida que estão mortas, que já estão enterradas e que já cheiram mal. Entendemos que Jesus é o único que é capaz de ressuscitar tudo aquilo que está morto na nossa vida. É somente Ele que traz vida para a nossa existência. E hoje, neste dia, podemos refletir e analisarmos quais são as áreas da nossa vida que precisamos deixar que removam a pedra, para que nós venhamos estar ouvindo a voz de Jesus. E ouvindo a voz de Jesus, imediatamente
ressuscitaremos e também teremos posicionamentos de retirar da nossa vida aquelas amarras que nos impedem de seguir o caminho que Deus tem estabelecido para a nossa trajetória. Aconselho você a estar lendo na Bíblia sobre João 11 e que o Senhor fale ao seu coração de uma forma única e sobrenatural, que Ele se revele a você, que Ele sonde o seu coração através dessa história e que Ele coloque em alinhamento tudo aquilo que precisa ser hoje alinhado na sua vida. Tudo aquilo que precisa ser ressuscitado hoje na sua vida. Tudo aquilo que precisa ser removido da sua vida para que você ouça a voz de Jesus te chamando pelo nome. Que você hoje possa estar se permitindo ouvir a voz de Jesus. E que você tire todas as amarras que te impossibilitam de caminhar em direção a Ele. E que você entenda que Jesus é o único capaz de trazer vida. Aquilo que cabe a nós fazer na nossa história, a gente consegue. De repente, mudanças de atitudes, mudança de posicionamentos, de repente, modificar a rota. Mas entendamos que Jesus é especialista em milagres e Ele faz aquilo que humanamente nós não conseguimos fazer, porque Ele é especialista em transformar vidas. Ele é especialista em milagres. Jesus é especialista em trazer vida para tudo aquilo que está morto dentro de nós.